Boa noite, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Temos aqui alguns corajosos, né? Por causa do frio aí. Algumas pessoas são desprovidas de cabelo. Então a gente tem que improvisar uma touca, alguma coisa nesse sentido, mas precisamos de mais graça de Deus no frio, né? Por causa desse frio aí. Mas Deus nos dá blusa, a gente usa blusa, touca e somos agraciados por Deus. Mas a palavra de Deus, voltando a falar, né, continuando, famílias firmes na palavra de Deus, como nós devemos expressar no nosso dia a dia, na nossa vida, não só dentro de casa, mas a partir de casa, e expressar aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus na vida. Aí eu queria falar hoje sobre empregado e empregador. Acho interessante a gente poder pensar um pouquinho. Tudo bem que o texto está falando de escravos, né? Mas há uma outra questão que a gente pode conversar em um outro momento, mas o princípio aqui aplica-se bem ao empregado e ao empregador, e eu quero que você pense nisso a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. O verso 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Obrigado, Pai, pela sua santa e bendita palavra. Fala conosco através dela neste momento, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos pensar aqui no empregado e no empregador. Sempre quando nós olhamos esses textos sobre escravos, Paulo sempre nos ensina a tratar o próximo como igual. Jesus também nos ensina a tratar o próximo como igual. Se você lê, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, é exatamente isso que ele está fazendo. Paulo está dizendo a Filemon que Onésimo não é o seu escravo. Onésimo é o seu irmão e deve ser tratado como tal. Mas o texto aqui em questão, nós queremos aplicar ele na nossa família, porque ele é interessante, porque aprendendo na família como lidar na sociedade com as pessoas a qual nós temos que interagir, primeiramente sabendo que o trabalho é algo que vem de Deus, é organizado por Deus para que nós sejamos abençoados, tudo isso vem de Deus e nós precisamos aplicar os princípios. Por exemplo, devemos ensinar nas nossas famílias que enquanto empregados, devemos ser leais aos nossos empregadores. Isso significa que você é contratado para trabalhar, você é chamado para fazer algo e você recebe um pagamento por isso e você deve fazê-lo da sua melhor forma possível. Você não deve fazê-lo por obrigação. Você tem que observar o verso 5 que diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você verá que esses versículos, todos eles, têm Cristo, tem o Senhor envolto aqui, para que a nossa ação seja sempre uma ação como se nós estivéssemos fazendo para Deus, nunca para o ser humano. Porque quando nós fazemos as coisas para Deus, o Filho de Deus, o servo de Deus, ele sempre vai dar o seu melhor. Eu lembro que um dia eu trabalhava num condomínio que ia ser entregue e tem aqueles testes para ver se a tubulação de gás está tudo funcionando direitinho, tal. Aí eles injetam ar, né? Não põe gás, põe ar comprimido para ver se está vazando.
e um aparelhinho vai medindo. E um aparelho mediu no último andar que tinha um furinho, lá tinha um vazamento. E eles foram procurando, estava bem na soleira da porta que divide a sala, a cozinha com a área de serviço, o hall. Aí eles quebraram aquela pedra. Sabe o que eles acharam lá? Um furo de prego no cano de cobre. Um furinho. Alguém pegou um prego, o cano não estava rachado, o cano não estava amassado, ele tinha um furo de prego. Aí o dono o engenheiro falou, manda soldar. Aí soldou. Testa de novo, está vazando de novo. Aí foi no andar de baixo, na soleira da porta, onde vai uma pedra de mármore, abriram, quebraram o mármore, tiraram, tinha um furinho bem na soleira, ainda bem no cobre. E ele falou assim, pode ir em todo andar, porque em todos os andares estão furados. Alguém que estava trabalhando, por talvez insatisfeito, né, sendo confiado a ele um serviço, ele foi lá e fez um furinho. Em 24 andares, em todos os andares, ele fez um furo, onde teve que quebrar a soleira, quebrar azulejo e colocar. Isso não é um empregado. É uma praga, né? Fazer um negócio desse, olha, que ser humano pequeno. E a Bíblia está ensinando para nós que nós devemos fazer o nosso melhor. Não fazer só apenas quando o seu chefe está lhe orientando, ou está observando, mas fazer em todo o tempo. Fazer sempre o seu melhor, dar a melhor qualidade, fazer com fidelidade aquilo que foi confiado a você fazer. E a Bíblia está ensinando isso para nós, está dizendo que nós precisamos fazer as coisas como se Cristo estivesse olhando para nós e observando as nossas vidas, porque Ele realmente está. Cristo deve refletir nas nossas ações. Né? Você como empregado, você como um funcionário, você precisa agir da forma que lhe foi orientado a fazer. É claro, você não vai se envolver em coisas erradas. Você não vai se envolver em prestação de serviços ou fazer algo que vai contra o princípio daquilo que Deus te ensinou. Você tem que fazer o seu melhor. Você não vai se envolver em desonestidade, engano, suborno, de forma alguma. Se você for chamado a fazer esse tipo de coisa, você não deve fazer. Mesmo que isso custe o seu trabalho, mas você precisa representar o caráter de Cristo e fazer e dando o seu melhor para que a sua vida seja uma vida abençoada e aqueles a quem você está envolvido também seja abençoado com as suas atitudes. Em segundo lugar, nós devemos ensinar e devemos viver e dar o melhor dos nossos deveres profissionais. Veja só o que diz o verso 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Quem dá o resto para Deus aqui? Quem procura dar o seu melhor? Nós procuramos dar o nosso melhor. Amém? Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Eu não tenho que dar melhor que outra pessoa. Eu não tenho que fazer as coisas melhor que o pastor Neto. Eu não tenho que fazer as coisas melhor que o Tiago, ou melhor que o Levi, que o Roberto. Eu tenho que fazer o meu melhor. Porque Deus vai olhar, sabe o quê? A intenção do meu coração. Às vezes, na hora de fazer, a gente faz até algumas coisas erradas, né? Querendo fazer o certo, a gente acaba algumas vezes fazendo bobagem. Mas Deus sempre vai olhar a intenção do nosso coração. É por isso que nós devemos fazer o nosso melhor. Eu lembro de uma ilustração de um programa de televisão, eu já disse isso aqui, que eu achei muito interessante, que um empregador vestiu uma roupa de operário e foi trabalhar no meio da fábrica dele lá, na área de logística lá, como se fosse um empregado. E um rapaz cristão, eu achei isso maravilhoso. Cristão, ele chegou para trabalhar e aprender, e o rapaz falou assim, olha, a primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte, tudo que você for fazer, faça como se você fosse fazer para Deus, porque aí você vai fazer perfeito. E aquele empregador ficou admirado
com a atitude daquele rapaz. E porque aquele rapaz vivia exatamente assim. Ele fazia as coisas da melhor forma, como se estivesse fazendo para Deus, porque ele sabia que Deus se agradaria e ele estaria dando um bom testemunho. Então, por isso que nós, como filhos de Deus, precisamos dar o nosso melhor. Não espere que o seu patrão, você faça para ele apenas o que foi pedido. Aprenda a fazer mais. Se você está passando, vê um lixo jogado no chão, chuta. Não chuta. Pega o lixo e joga no lixo. Se tem alguma coisa desorganizada, arruma. Faça o seu melhor. Faça além daquilo que você está esperando de você, para que você seja abençoado, logicamente, onde você está, tudo será abençoado. Em terceiro lugar, enquanto empregados, devemos confiar sempre que Deus é quem nos dá o sustento. Isso é algo muito importante. Tudo que você tem na vida, todas as bênçãos que você recebe, tudo de bom que você tem, não só na área profissional, mas em todas as áreas, isto provém de Deus. Você está aqui nesta noite? Você está participando do culto? Você veio andando, veio de ônibus, veio de carro? Agradeça a Deus. Foi Deus que concedeu essa oportunidade a você. É Deus quem faz as coisas boas na nossa vida. Nunca Deus faz algo ruim. Algo ruim vem do nosso próprio coração e vem do diabo. Mas as coisas boas sempre vêm de Deus. Quando um crente age de uma forma bondosa, é Deus que está fazendo. Quando o ímpio faz algo bom, é Deus que está fazendo. Por quê? Porque ninguém há quem seja bom. Nós já aprendemos isso. Jesus fala isso, Paulo fala isso. Toda bondade expressa vem de Deus. Veja só o que diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo bom, o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É de Deus que vem todas as bênçãos e tudo aquilo que nós recebemos através do nosso trabalho. Devemos ensinar nas famílias que, aí sim, tratando com os empregadores, devemos tratar os empregados com humanidade. Veja só o que nos diz o verso 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Um dia eu tive uma experiência de trabalhar com alguém que se dizia cristão. E eu pensei, puxa, eu vou ter paz aqui. Tive nada. Tive um problemão lá. Não foi fácil, não. Tudo que eu esperei não veio. Mas a gente não pode ser assim. Né? Tudo aquilo que nós aprendemos na família, tudo aquilo que nós aprendemos na igreja, deve refletir no nosso ambiente de trabalho. Nós temos, se somos empregadores, temos que tratar com respeito. Eu vejo tanta coisa, tantos testemunhos de pessoas, não de gente crente, nada disso, mas de pessoas que gritam com funcionários, que distratam. Né? Eu vi um rapaz falando, ele falou assim, pastor, o meu patrão grita comigo até por e-mail. Ele manda umas mensagens desse tamanho com as letras, assim, até por e-mail ele grita comigo. E ele entrou em depressão. Foi triste, entrou em depressão, depois se recuperou, mas foi algo terrível. Mas o indivíduo, o crente, uma vez que ele é patrão, ele precisa tratar da mesma forma que ele quer ser tratado. Com educação, com respeito. Se o empregador espera que o empregado seja alguém fiel, honesto, digno, ele também tem que fazer da mesma forma. Ele precisa tratar bem as pessoas, respeitar as pessoas e ter o trato, e esse trato ser de forma digna. Por isso que o crente deve ser um empregador diferenciado. Ele também deve fazer muito mais do que se espera. Ele também deve e pode fazer muito mais do que se espera para que ele também possa refletir a graça e o amor do Senhor. E, finalmente, a família deve aprender que, enquanto empregadores, devemos tratar as pessoas de forma
justa. Veja só o que diz a parte B do verso que nós lemos. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Se nós queremos ser tratados de forma justa com Deus, como Deus nos trata, nós também precisamos tratar o nosso próximo de forma justa. Qualquer injustiça, qualquer humilhação, qualquer distrato que o empregador faz para o seu empregado não tem a aprovação de Deus. Pelo contrário, Deus se entristece muito. E se nós, como crentes, não somos capazes de criar um ambiente de paz, de harmonia, onde nós estamos trabalhando, o que será desse mundo? É de nós, é da igreja de Jesus, que se espera, tanto do empregado quanto do empregador, um ser humano melhor. Alguém que possa realmente refletir a graça e o ensino do Senhor na vida das pessoas. Esses princípios, eles devem ser ensinados e praticados a partir da minha casa, com os meus filhos. Filhos também, de vez em quando, têm que ser tratados como empregado. E o filho precisa ver o pai, às vezes, como um empregador. Tem que cuidar bem do meu pai, senão a casa cai, né? Mesada, como? Mesada não existe mesada mais, né? O negócio de mesada faz tempo, mas precisa que o filho possa reconhecer a autoridade do pai, e o pai ensinando esses princípios. Eu lembro de uma pessoa que queria arrumar um emprego, estava estudando para ser chefe. Eu falei, por quê? Não, porque chefe eu só vou mandar os caras fazer e está tudo certo. E eu falei para ele, você não tem lugar no mercado de hoje, de trabalho. Hoje não chama nem funcionário de funcionário, hoje chama funcionário de colaborador. E chefe não existe mais espaço para chefe. Existe espaço para o líder. Porque o líder ensina como faz, fazendo. Então eu falei para ele, muda o teu conceito, senão você vai ficar desempregado. E ninguém vai te dar espaço. E como cristão, a gente deve ensinar exatamente e viver exatamente esses princípios da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe através da sua graça e do seu amor, nos dando sabedoria, tanto como empregado, como também como empregador. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos por este momento, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, Senhor, e pedimos, ó Deus, que cada irmão da nossa igreja que está sendo alcançado, cada pessoa que está sendo alcançado através deste momento de culto, ó Deus, possa dar o melhor de si. Se for empregado, ó Deus, que possa ser um ótimo empregado, ó Deus, que possa ser alguém fiel, honesto, ó Deus, que reflita de fato o teu amor, o teu cuidado, a tua graça, o discernimento que vem do Senhor, dê sabedoria, ó Deus, para que no trato do trabalho que ele recebeu do Senhor, ele possa ser abençoado, Pai. E aqueles também que têm o privilégio, a responsabilidade de serem empregadores, ó Deus, que também possam refletir a tua imagem como companheirismo, respeito, ó Deus, dignidade no tratar com os seus funcionários, ó Pai, e que eles também sejam agraciados, ó Deus, com sabedoria para criar um ambiente de trabalho harmonioso, ó Deus, e que possam produzir, e que todos precisam, tanto o trabalhador quanto o patrão, ó Deus, precisa do trabalho para o seu sustento que vem do Senhor. Nós te agradecemos, louvamos, no precioso nome de Jesus. Amém.